Olá, seja muito bem-vindo. Você está no Conexão Legislativa. A nossa conversa hoje é sobre masculinidades. Nosso tema é: vamos falar sobre masculinidades? Este tema é de uma cartilha da Defensoria Pública do Estado de São Paulo com muita informação. Claro, quando a gente fala sobre isso, a gente está falando sobre violência, violência doméstica, um espectro bem amplo, aliás. Vamos conversar agora com um defensor público que vai esclarecer este tema para a gente. Já está aqui com a gente, é o doutor Rodrigo Calejon. Muito prazer em recebê-lo, doutor. Bom dia, Jeremias. Muito obrigado. É um prazer também participar hoje. E eu estou à disposição para falar sobre o tema e tirar as dúvidas que você eventualmente tiver. Pois é, doutor. Eu estava olhando algumas notícias, por exemplo, aqui uma do G1, que diz o seguinte: Brasil teve 105 mil denúncias de violência contra a mulher em 2020. Pandemia é fator, diz Damares, né, a ministra. E aí é o seguinte, a gente sempre vê esses números, doutor, ministra dos Direitos Humanos, né? Sobre aumento de violência e está muito relacionado à questão desse tema que a gente vai tratar, que é a masculinidade, né? Eu participei de uma palestra na Assembleia Legislativa de São Paulo em que as mulheres diziam assim: olha, essa conversa aqui sobre violência, ela tem que ter a participação masculina, o máximo que a gente puder, senão a gente está sempre falando de mulher para mulher e não adianta tanto. Então eu queria que o senhor explicasse um pouco essa cartilha, como é que ela nasceu e o seu objetivo, por favor. Perfeitamente. A cartilha da Defensoria Pública chamada Vamos Falar sobre Masculinidades, ela foi elaborada em parceria entre a Escola da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, a EDEP, e o Núcleo Especializado de Promoção e Defesa dos Direitos das Mulheres, o NUDEM, do qual eu sou colaborador atualmente. Eu ainda não era defensor público quando a cartilha foi elaborada, e a segunda edição dela é de julho de 2017. A ideia da cartilha é conscientizar as pessoas sobre a importância do tema das masculinidades para o combate à violência de gênero, mas principalmente no campo da violência praticada pelos homens contra as mulheres. O que é masculinidade, o que é feminilidade? Masculinidade é o conjunto de aspectos culturais construídos socialmente, sobre o que é ser homem, e a feminilidade sobre o que é ser mulher, e a gente até pode ampliar esse debate para a questão não binária que nós dizemos hoje em dia, que é transitar entre esses dois gêneros, falar de mais do que dois gêneros, mas enfim, o debate diz respeito a como eu construo a minha personalidade, a minha percepção sobre quem eu sou, o que eu sou, e como eu lido com isso em relação à sociedade, de como a sociedade me enxerga também. E eu estou vendo aqui na cartilha falando sobre essa questão de masculinidade e feminilidade, né? Porque os homens têm que mostrar coragem e força, enquanto as mulheres fragilidade e dependência. Todo homem nasce forte e corajoso, toda mulher é frágil e dependente. É interessante, né, doutor? Porque vai se construindo aí que são difíceis de tratar, mas que precisam ser enfrentadas, como eu abri o programa dizendo, não só pela mulher, mas também no entendimento do universo masculino. Quando a gente trata de preconceito, eu sempre que penso em questões de preconceito, eu penso na questão, como é antiga, né? A gente vê relatos da Bíblia já de preconceitos contra a mulher, contra o homem, enfim, né? Então é difícil avançar nesse aspecto. E a Defensoria tem essa cartilha e tem outros trabalhos também que tratam da masculinidade, da questão da violência, enfim. Sim, vamos lá. Essa ideia, esses estereótipos construídos sobre como uma mulher é ou deveria ser, ou o homem também, a questão da virilidade no homem, a fragilidade na mulher, o que a gente chama de masculinidade dominante ou feminilidade dominante. Isso não é uma questão biológica, é uma questão absolutamente cultural, ela deriva de uma construção social e de um preconceito, com relação aos papéis que cada gênero deve desempenhar, e coloca sempre o homem numa relação hierarquicamente superior às mulheres, para fortalecer então uma ideia de dominação que foi construída há muito tempo, para perpetuar então essa diferença entre as pessoas. Então, quando eu falo de masculinidade dominante,
Eu estou dizendo, né, que o ser homem é ser viril, forte, resolver os seus problemas com violência, enfim, dominar, então, né, as mulheres ou dominação exercida entre os próprios homens, as relações de poder, né, entre todas as pessoas. E aí, em contraponto, quando eu falo de feminilidade dominante, e sim, sempre sob um aspecto pejorativo, eu estou falando daquele estereótipo de que a mulher tem que ser frágil, tem que ser submissa, tem que obedecer, então tem que estar sempre subjugada pelo homem. E o trabalho da defensoria nesse ponto, com a cartilha e com outros trabalhos que nós elaboramos ao longo do tempo, diz respeito a desconstruir esses estereótipos, essas relações de poder desiguais, né? Isso, lógico, não é um trabalho específico da defensoria, ela desempenha isso, mas ela vai se basear em diversas obras, em diversos autores mundo afora, né? Brasil e estrangeiros, para discutir a questão do gênero, dos gêneros, né? Uhum. Que tem cada vez mais sido discutido, até muitas vezes, eu acredito, doutor, de forma um pouco extremada. Eu acho que quando a gente vai eh, trabalhar neste campo, claro, às vezes o enfrentamento é um pouco violento, né, de um dos lados, né? O senhor acha que é possível haver um diálogo sem extremismos? Sim, sim. A questão da discussão de gênero, ela também vai esbarrar num campo político, além do campo social, do campo antropológico, e a existência, quase que desde sempre universal, desses conflitos em razão da dominação, vai gerar uma, como eu diria, uma discussão muito mais acalorada e é muito difícil desconstruir preconceitos de uma forma sempre muito pacífica. Então nós temos que ter a parcimônia de realizar as nossas discussões, ouvir o outro lado, né, ouvir todas as opiniões, procurar não, enfim, não entrar numa discussão mais violenta, mas isso é muito difícil de fazer, então exige paciência e exige, acima de tudo, que as pessoas estudem sobre o tema. Então, Uhum. quando a gente vai fazer, por exemplo, uma palestra sobre isso, vão surgir dúvidas, vão surgir vários questionamentos que vão passar por argumentos, muitas vezes religiosos, de moralidade muito tradicional, que são justamente alguns dos argumentos que a gente tenta desconstruir, né, inclusive com uma argumentação científica, para demonstrar que esse não é o melhor caminho de fazer as coisas. Mas a gente, né, fatalmente vai enfrentar muita resistência na hora de discutir e desconstruir essa forma muito binária e muito desigual e de opressão de ver o mundo. Doutor, quando se vai para a justiça, em geral, é porque todo o diálogo já se encerrou e, infelizmente, começa uma nova etapa que geralmente também é muito desgastante. Quais são as ferramentas que a Defensoria tem para enfrentar essas questões? O senhor falou na questão de estudar, queria que depois o senhor Uhum. elaborasse um pouco mais se isso é possível se discutir em todas as áreas, desde a escola, no segundo grau, nas universidades, porque é preciso fazer um trabalho prévio, né? Porque eu sei que a defensoria já vi casos, por exemplo, que existem encontros de homens que discutem ali por que eles chegaram naquele nível de violência. Eu me lembro de ver uma palestra que dizia o seguinte: eles iam conversando, e ele falou: olha, eu fiquei com muitos ciúmes e ela fazia tempo que não trabalhava, minha mulher, e ela comprou umas roupas novas e eu peguei e queimei tudo, né? E outro caso, o cara falou, ela de repente do nada quis voltar a estudar, e aí ela com muito esforço comprou livros para estudar, para fazer a faculdade, ele foi lá e queimou os livros todos de ciúme, né? O ciúme parece estar muito por trás disso. Então eu queria que o senhor falasse em relação é, a um trabalho prévio de conscientização da sociedade para todos nós e em que campos a gente poderia atuar nesse sentido. Pois bem, a Defensoria Pública é uma instituição muito recente. Ela foi criada, foi uma ideia inicial no Rio de Janeiro, nos anos 70, e deu muito certo. Acabou se constitucionalizando em 1988, né? Então se tornou um objetivo nacional de criação dessa instituição, que hoje é reconhecida inclusive pela Organização dos Estados Americanos como um modelo extremamente bom e democrático.
né? Então, o Uhum. Brasil andou muito bem nesse ponto. E a defensoria, por previsão expressa da lei, inclusive, ela tem um papel de educação. A gente diz educação em direitos, né? Em termos mais simples, seria a ideia de que eu devo evitar a proliferação de conflitos e aqueles que existirem tentar resolver antes de procurar o judiciário. Então, a ideia da conscientização é parte do nosso papel, então nós organizamos eventos, palestras, rodas de discussão. A própria defensoria tenta levar esse tema para os defensores e para as defensoras, para que nós possamos Uhum. aprender. Eu participei há pouco tempo, inclusive, de uma parceria da Associação Nacional dos Defensores Públicos e da Associação Paulista, né, das Defensoras e dos Defensores Públicos, sobre a questão das masculinidades. A gente fez uma dinâmica, né, sobre o tema, como se nós estivéssemos num grupo reflexivo de discussão. Então, nós temos esses mecanismos. Mas por que é tão difícil fazer isso? Porque nós somos ensinados desde o nascimento a reproduzir os preconceitos e as violências. Então, um homem branco é ensinado desde o início, eu não digo pela família dele, pelos pais necessariamente, mas pelo convívio social em geral, um homem branco é ensinado a maltratar um homem negro. Um homem negro é ensinado que ele vai ser maltratado por um homem branco necessariamente, porque nós somos uma sociedade extremamente racista. Então nós aprendemos o machismo, o racismo, o preconceito contra a pessoa LGBT, e contra o idoso, a criança e o adolescente, e assim por diante, desde o início das nossas vidas. Nós somos bombardeados por esse tipo de informação, então nós construímos o nosso modo de ser em cima disso, e a desconstrução leva muito tempo. Pense o seguinte, eu tenho 34 anos de idade. Eu certamente fui bombardeado desde o berço, né, por todas essas concepções que nós chamamos aí, né, da masculinidade dominante, da feminilidade dominante, né, enfim, todas as formas de preconceito que a gente pode imaginar. Até a gente se dar conta, né, de fazer parte desse contexto e começar a desconstruir, quantos anos se passaram? 10, 20, 30 anos da vida de alguém? Né? Então, não vai ser da noite para o dia que a gente vai conseguir. O ideal é que nós possamos debater esses temas desde o início nas escolas, para que nós ensinemos às nossas crianças sobre machismo, sobre racismo, sobre todas essas formas de conceito, né, com relação ao gênero, à sexualidade, à cor da pele, que nós aprendamos com a nossa história, com o lado muito ruim da nossa história, para que ele não se repita. Mas quando a gente não tem essa oportunidade, a gente, lógico, né, vai tratar com várias pessoas, e aqui dentro da questão de gênero, com vários homens que praticaram e praticam violência, a gente vai ter que tentar ensinar isso a partir desse momento, do nosso contato recente. E aí vem esse nosso trabalho, seja o de conscientização de forma extrajudicial, seja o de tentar minimizar os danos e tentar suprimir esse comportamento já em juízo. Um exemplo disso com relação ao trabalho com os homens, são os grupos reflexivos sobre masculinidades. Há vários programas no país, alguns de iniciativa pública, como o do Ministério Público, da Defensoria, do próprio Poder Judiciário, e outros, na maioria das vezes, de iniciativa particular, de ONGs, né, de associações sem fins lucrativos, sobre essa conscientização. Então, a Lei Maria da Penha hoje prevê expressamente que o juiz, dentro do campo da medida protetiva ou numa condenação criminal, pode determinar o encaminhamento de um homem que praticou violência, nos termos da Lei Maria da Penha, violência doméstica e familiar contra uma mulher, para um grupo reflexivo sobre masculinidades, e isso vai fazer parte, seja do cumprimento da medida protetiva, seja do cumprimento da pena ou do que a gente chama de suspensão condicional da pena, né, prevista lá no Código Penal, justamente para que ele seja educado sobre os erros deles. A gente costuma dizer para os nossos estagiários ou para os estudantes na faculdade, ou mesmo para as pessoas que nós atendemos, que nós podemos ensinar as mulheres sobre todos os direitos delas que estão na lei, sobre todas as medidas que podem ser tomadas para que elas sejam esclarecidas. Só que se eu não ensinar o homem também a ter um comportamento diferente, a mudar a sua visão de mundo, que é hierarquizada, que é violenta, talvez essa mulher que foi atendida não sofra mais violência por parte desse homem ou de outros. Mas uma outra mulher vai sofrer porque esse homem continua sendo violento, continua sendo machista, continua tendo uma percepção muito negativa,
da convivência em sociedade. Então, o grupo reflexivo é um dos instrumentos que estão ali à disposição do Estado brasileiro para trabalhar, né, essa violência que os homens têm intrinsecamente, mas não por uma questão biológica, mas por uma questão cultural. Se ela é cultural, se ela é construída no convívio social, ela também pode ser desconstruída, né, e tomar o lugar dela, então, uma visão mais igualitária, mais respeitosa sobre as diferenças das pessoas e sobre, né, todos os aspectos positivos das diferenças para que nós, então, possamos conviver de forma pacífica. Muito bem, programa Conexão Legislativa está conversando sobre. Vamos falar sobre masculinidades com o defensor público Rodrigo Calejon. E eu gostaria de saber, doutor, se esses grupos reflexivos eles estão na lei e eles são obrigatórios para quem incorreu num crime de violência ou como é que funciona? Vamos lá. Os grupos reflexivos podem ter outros nomes também, mas é mais comum chamar de Uhum, grupo reflexivo, porque eles não têm um aspecto de monólogo, não são aulas, né? São debates, uhum, né? Geralmente eles são feitos em roda. Né? Eu mesmo certo. participo de um curso hoje, eu estou fazendo um curso para ter uma formação mais detalhada do programa E Agora José, que é da região do ABC paulista, idealizado pelo professor Flávio Urra, e há vários outros programas, como o programa Temis, e assim por diante. A ideia do Uhum, grupo, ele só se torna obrigatório se ele tiver sido implementado numa região ou junto com o Poder Judiciário, seja por meios próprios ou com um convênio com uma instituição sem fins lucrativos, que é o mais comum, inclusive, e ele a participação dele só é obrigatória se houver a determinação de um juiz. Por quê? Porque, segundo a uhum, lei, o encaminhamento de um homem coercitivamente a um grupo reflexivo só se dá ou no bojo de uma medida protetiva de urgência, né, como parte certo. da medida, ou para uma condenação criminal, ou então para suspender essa condenação para que a participação no grupo conte como suspensão condicional da pena, né, o tal do sursi, está previsto no artigo Uhum, 77 do Código Penal. Como que funciona isso? Ah, como é o mais comum, né, quando nós temos a possibilidade de encaminhar o homem para um grupo reflexivo? É praticada aquela violência, existe uma comunicação a um órgão do Estado, seja a Defensoria Pública, o Ministério Público, o Poder Judiciário diretamente naquela comunicação no balcão, ou, como é mais comum, a delegacia de polícia, seja especializada ou a delegacia que existia, às vezes até o plantão da Polícia Civil ou a Polícia Militar. Houve o registro daquela ocorrência, por lei ele é encaminhado ao Ministério Público, à Defensoria e ao Poder Judiciário. Isso necessariamente tem que ocorrer, tá? Havendo uhum, essa comunicação, a pessoa que foi atendida, aquela mulher, ela pode já, desde o início, pedir a aplicação de medidas protetivas. Mesmo que ela não conheça os detalhes da lei, como é o caso da maioria das pessoas, a maioria das pessoas não tem certeza do que pode ou não pode pedir, né, a um juiz, existe essa possibilidade. Aí, então, havendo a instalação ou funcionamento de um grupo reflexivo, dependendo das regras que forem adotadas, isso é bem flexível, tá? Não tem uma norma que trate no Brasil sobre como devem funcionar os grupos reflexivos, há só recomendações técnicas sobre isso. uhum, Mas havendo o grupo, o Poder Judiciário pode, já no início da análise daquela situação, daquela possível prática de crime, dizer: olha, eu não vou decretar a prisão preventiva deste homem aqui. Eu entendo que ela não vai ser necessária desde que ele cumpra determinadas medidas previstas aqui na Lei Maria da Penha, a Lei 11.340 de 2006, a lei federal. Quais são essas medidas? Ele geralmente vai decretar, o juiz, a juíza vai decretar afastamento, né, com manutenção de distância mínima daquela mulher, de filhos e de testemunhas, proibição de comunicação com ela e essas pessoas por qualquer meio, né, não pode nem enviar uhum, recado por terceiros, escrever bilhete, nada. uhum. E também pode haver, além de outras medidas, pode haver a determinação justamente da participação num grupo reflexivo. Isso já pode ser feito, eu entendo que pode ser feito já no momento das medidas protetivas, há uma discussão sobre isso, mas acho que com a redação atual da legislação isso já não é mais vai ser uma discussão que vai se prolongar, né? E se o juiz não decretar nesse momento,
Pode ser que o Poder Judiciário decrete também na hora da condenação. Então, chegou à conclusão de que um crime foi cometido, esse crime é abrangido pelo tema discutido ali na Lei Maria da Penha, então houve violência doméstica e familiar contra uma mulher, tá bem? E aí na condenação o juiz fala, ó, sua condenação vai ser cumprir essa pena aqui de reclusão, de detenção de tantos meses ou anos, até tantos anos, mas você vai ter oportunidade, como você é primário, tem bons antecedentes, assim, assim, Uhum. assim, você vai ter a oportunidade de suspender o cumprimento dessa pena e cumprir algumas obrigações alternativas. E uma delas, durante um prazo, né, mínimo de 2 anos aí, uma delas vai ser participar de um grupo reflexivo. Porque o grupo reflexivo está instalado aqui na comarca, na região, você vai ter que comparecer conforme as regras estabelecidas pelo funcionamento desse programa específico aí. Então, cada programa Tá pode certo. funcionar de um jeito. Bem interessante, eu espero que esses grupos reflexivos eles se ampliem ao máximo no estado de São Paulo e no Brasil. Pelo que eu vi nessa palestra que eu estava assistindo, os homens eles foram lá e no começo ficaram bem, não quero participar disso, não, vou lá conversar Uhum. com um outro cara que também fez algum tipo de violência e depois eles saíram de lá assim felizes e porque eles falaram, poxa, aquela conversa foi boa, eu conversei com uma outra pessoa que foi esse caso aí, com o cara que queimou o livro da mulher, o outro queimou os vestidos e eles meio que se entenderam e o papel é esse, é fazer uma reflexão, né? Até porque a gente vive numa sociedade em que antigamente, né, vou voltar lá para o tempo das cavernas, a força física fazia valer. Hoje, cada vez menos, né? Então, os homens, de forma geral, eu acho que relacionado aos ciúmes, existe um pouco de receio, né? E o medo é que muitas vezes pode fazer com que a pessoa haja com violência. O ciúme, nesses casos que eu citei, fez com que a Uhum. pessoa queimasse os vestidos, queimasse os livros da própria mulher. Doutor, a gente tem mais 5 minutinhos. Eu gostaria de dois temas que o senhor pudesse nos falar, porque eu vi uma palestra sua, aliás, uma aula na internet, e duas coisas interessantes. Uma que o senhor disse, olha, medidas protetivas na delegacia, ela tem que ser pedida naquele momento, não, parece que não pode ser pedido depois. Queria que o senhor elaborasse um pouquinho. E a segunda questão, a importância da qualificação das delegacias, o que nós estamos aqui num programa do Parlamento Paulista, da Assembleia Legislativa de São Paulo, onde se discute bastante esse tema. Queria que o senhor falasse um pouquinho também, embora a gente saiba que a legislação penal é de competência federal, mas então, por favor, essas duas questões. A importância de uma delegacia qualificada, delegacia da mulher que tenha ou um psicólogo, mulheres, e a questão de se pedir a medida protetiva no momento correto. Por favor. Certo. O tema é extremamente importante. Primeiro, para esclarecer, a medida protetiva ela pode ser solicitada a qualquer momento, tá? Se aquela Uhum. mulher não solicitou na delegacia naquele primeiro atendimento, não tem problema, ok? Ela sempre pode ser solicitada, porque a violência pode ser uma situação perene, né, permanente, e ou ela pode surgir de novo depois. Né? A gente sabe que o homem pratica Uhum. violência, às vezes foge, volta, pratica outra vez. O que eu preciso comprovar na hora de fazer o meu pedido de medida protetiva é a atualidade ou a prática de uma violência recente e o risco de uma violência acontecer outra vez. Tá? É só isso. Uhum. Então, a mulher foi atendimento na delegacia, fez o pedido, o delegado encaminhou, a delegada de polícia encaminhou para o Poder Judiciário, ou ela não fez naquela hora, depois, alguns dias depois, descobriu que aquele homem está rondando a casa dela outra vez, ela achou que ele tinha ido embora, mas não foi. Pode fazer, não tem problema nenhum. O pedido também pode ser feito direto no balcão do Poder Judiciário, quando há essa estrutura, para a Defensoria e para o Ministério Público. Né? Não tem problema. Mas entrando agora então na questão da qualificação dos órgãos policiais. A gente sabe que a polícia é, na grande maioria das vezes, a primeira instituição a ter contato com a violência, né, e com a pessoa que Uhum. sofreu aquela violência. Então ela tem que ser adequadamente aparelhada para isso. Por isso que existe a previsão legal de se criar as delegacias de defesa da mulher, as DDMs que a gente tem aqui em São Paulo mesmo, né? Mas não basta ver a criação da delegacia, não adianta colocar só uma placa lá em cima. Eu tenho que pegar toda a equipe que vai trabalhar com aquilo e dar uma formação adequada. Não basta fazer a exigência do conhecimento para o concurso público. Eu preciso, Uhum. depois que eu admito aquela pessoa aprovada no concurso, eu preciso dar uma formação muito boa, muito técnica, e ter dentro daquela equipe não só o policial propriamente dito, seja delegada, delegada de polícia com formação jurídica
mas também os outros policiais que podem ter outras formações, mas pessoas para realizar esse atendimento específico, que são preponderantemente profissionais de psicologia e serviço social. E nós sabemos que nós, Sim. infelizmente, não temos isso, né, de forma bem estruturada no Brasil inteiro, mas falando aqui, né, do estado de São Paulo. Eu entendo que não haveria problema para a Assembleia Legislativa, para o Poder Executivo discutirem isso, porque apesar da definição dos crimes e das normas gerais ser feita por lei federal, então pelo Congresso Nacional, Uhum. a estruturação dos órgãos que vão atuar cabe a cada um dos entes federativos. Então é possível sim que a Alesp e o Poder Executivo, principalmente com a assessoria da polícia, façam uma análise ainda mais completa do tema e estruturem, como é inclusive uma reivindicação do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, para fortalecer o trabalho das DDMs com equipes e equipamentos mais adequados. Muito bem. Enquanto o senhor falava, eu coloquei aqui, por exemplo, no site da Assembleia Legislativa de São Paulo, Delegacia da Mulher, a gente tem 560 proposições, 250 notícias, né? 29 legislações. Então, assim, é um tema bastante debatido. Nós temos uma defensoria dentro do prédio da Assembleia Legislativa de São Paulo, da qual, por essa proximidade, é que a gente conseguiu e está fazendo uma série aqui muito interessante com a Defensoria Pública. Hoje o nosso tema foi, vamos falar sobre masculinidades. Eu quero só deixar aqui como utilidade pública, olha, quando se trata de violência doméstica ou violência contra a mulher, você tem os canais Disque 100 para denúncia, né? O Ligue 180, você tem mensagem pelo WhatsApp, que é o 61 996565008. Você tem o Telegram do canal Direitos Humanos Brasil Bot, tudo junto, né? Brasil B de bola, O de quê, doutor? Agora me fugiu. Bot, eu acho que entendi. Direitos Humanos Brasil Bot, BOT. Pronto, está resolvido. Site da Ouvidoria do Ministério. E, claro, tem as defensorias públicas aí também, do estado de São Paulo todo, para você recorrer. Muito obrigado, doutor, pela sua presença. Se o senhor topar, a gente volta a falar mais sobre esses assuntos aí atinentes à masculinidade, à violência, enfim. Eu aceito e agradeço. Muito obrigado pela oportunidade de hoje. Muito obrigado. E a você que nos acompanhou até agora, se você quer rever este programa, é só colocar lá no YouTube, Rede Alesp, TV Alesp, tem toda essa série aí com a Defensoria Pública do Estado de São Paulo, você pode rever aí esses contatos que eu acabei de passar, tá bom? Muito obrigado por mandar essa sugestão de tema, a gente segue por aqui, até a próxima edição.